Funções. Funções são fórmulas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. As funções podem ser usadas para executar cálculos simples ou complexos. Assim como as fórmulas, as funções também possuem uma estrutura, conforme ilustrado ao lado. A estrutura de uma função começa com um sinal de igual, seguido do nome da função, um parênteses de abertura, os argumentos da função separados por ponto e vírgulas, quando mais de um, e um parênteses de fechamento. Nome da função. Todas as funções que o Excel permite usar em suas células têm um nome exclusivo. Para obter uma lista das funções disponíveis, clique em uma célula e pressione Shift mais F3. Argumentos podem ser números, textos, valores lógicos, referências de célula e até mesmo outras funções, dependem da função que se está utilizando. Outro detalhe interessante numa função é a dica de ferramenta argumentos. Trata-se de uma dica de ferramenta com a sintaxe e argumentos que é automaticamente exibida à medida que você digita a função. Veja exemplos para funções C, conte-C e soma. Algumas categorias de funções. Funções financeiras, calcula juros, rendimentos de aplicação, depreciação de ativos, etc. Funções matemáticas e trigonométricas, calcula raiz quadrada, fatorial, seno, tangente, etc. Funções estatísticas, calcula a média de valores, valores máximos e mínimos de uma lista, desvio padrão, distribuição, etc. Funções lógicas, compara células e apresenta valores que não podem ser calculados com fórmulas tradicionais. Inserir uma função. Para inserir uma função, selecione a célula que deseja inserir a função e clique no botão de Inserir função. Funções matemáticas. Função soma. Essa é uma função matemática que soma todos os números em um intervalo de células. Pode inserir as células a serem somadas uma a uma. Neste caso, cada célula é separada por ponto e vírgula, ou utilizando-se do conceito de intervalo. No caso, a gente separa a célula por meio de dois pontos. Como também pode inserir mais de um intervalo ou mesmo mesclar intervalos e células. Funções lógicas. Função C. Essa função verifica se uma função foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Veja a síntese. Parâmetros solicitados. Teste lógico é um valor ou expressão que será avaliada como verdadeiro ou falso. Valor, se verdadeiro, é o valor retornado caso o teste lógico for verdadeiro. Valor, se falso, é o valor retornado caso o teste lógico for falso. Exemplo de função C. Classificar o status do aluno como aprovado para a média maior ou igual a 7 e reprovado para a média menor que 7. Com isso, utilizaremos a função igual a C, média dos bimestres, maior ou igual a 7, aprovado, reprovado. Note que quando utilizamos textos nas saídas, devemos colocá-los entre aspas. Poderia fazer o cálculo direto utilizando o conteúdo na célula G4 da seguinte forma: se soma intervalo entre B4 a E4 dividido por 4 for maior ou igual a 7, aprovado, se não, reprovado. Perceba que usamos uma função dentro de outra função. Poderia também ser usada ainda a função média ao invés da função soma. Exercício 2, função média e conte C. Classificar o resultado do aluno como aprovado para a média maior ou igual a 6 e reprovado para a média menor que 6. Nesse exercício, utilizar a função média ao invés da soma na coluna F. Dica: para calcular a média, retornar aos exemplos de fórmula. Exemplos, média, máximo e mínimo. Para calcular o resultado, retornar ao exemplo da página anterior ou acompanhar a resolução dos exercícios no final.
Funções de data e hora. Outra função importante do Excel que permite trabalhar cálculo com datas. Hoje, retorna a data atual do sistema. Agora, retorna a data e a hora do sistema. Dia da semana, retorna o dia que representa o dia da semana. Lembrando que as funções devem estar seguidas dos parênteses e do ponto, como no caso no dia da semana.